Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5. Versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Hoje eu quero falar sobre a importância da obediência. Então guarde bem a palavra dessa noite, a importância da obediência. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Esse versículo vem falando ao meu coração já há algumas semanas. Eu venho ouvindo esse versículo. Peguei um livro para ler essa semana. E o primeiro página tinha esse versículo. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena, dó, compaixão de Saul, havendo eu aqui é o Senhor, é Deus, rejeitado, para que não reine sobre Israel. Fecha a tua Bíblia. Eu quero falar algumas coisas nessa noite que é importante para a nossa vida cristã. E a gente precisa atentar bem para a palavra de Deus, porque nós, cristãos, temos as nossas formas de julgamento, e nem sempre a nossa forma de julgamento é de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus. E essa palavra é muito interessante, e eu gostaria que você guardasse bem isso. Deus está dizendo para Samuel: Samuel, até quando eu vou esperar você tomar uma posição? Até quando você vai continuar tendo pena, tendo dó de Saul, quando eu, o Senhor, já o rejeitei e não quero mais ele como rei em Israel? É uma sentença de Deus, é a palavra de Deus, não é o homem, não é o profeta, não é a nação de Israel que rejeitou a Saul, é o próprio Deus. Em 1 Samuel, você não precisa mais abrir a sua Bíblia, eu quero que você fique ouvindo. 1 Samuel, depois você leia todo esse capítulo 15 e 16 na sua casa, é muito interessante. 1 Samuel 15:11 diz: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deus está dizendo mais uma vez aqui para o profeta: eu me arrependo, eu me arrependi de ter permitido que Saul reinasse sobre Israel. Mas tem um motivo, o porquê Deus está irado, tem um motivo porque Deus rejeitou a Saul, e o motivo está em 1 Samuel 15, de 1 a 3, que diz assim: que Deus ordenou que Samuel desse uma ordem a Saul para que destruísse totalmente os amalequitas,
Porque quando o povo saiu do Egito, os amalequitas não permitiram que eles atravessassem o seu território. E agora chegou a hora. E Deus então disse: chama a Saul, e eu quero que ele destrua todo o povo do rei Amaleque. Todos os amalequitas. Deus disse: eu quero que você destrua. Ele diz ainda: nada lhes poupe, nada lhes poupe. Presta atenção, matarás, é Deus que está ordenando, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito que amamentam, bois e ovelhas, camelos e jumentas. Deus deu esta ordem. 1 Samuel 15, de 1 a 3. Samuel se dirige até a Saul e diz: o Senhor disse para que você ajunte todo o exército de Israel, vá até os amalequitas e destrua todos, mulheres, crianças, homens, crianças de peito, e todos os animais, e não poupe nenhum. Deus deu esta ordem para o rei Saul. Qual foi a atitude de Saul? No versículo 9, do mesmo capítulo 15 de 1 Samuel, ele não cumpriu essa ordem. Ele desobedeceu a ordem de Deus. E diz assim, o versículo 9: e Saul e o povo pouparam Agag, rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Ele desobedeceu a ordem de Deus, motivo pelo qual ele perdeu o seu reinado. Por quê? Porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Por desobedecer, Deus então chega para Samuel e diz: não sei porque eu permiti que Saul fosse rei, porque o povo quisera, o povo escolhera a Saul. E quando Samuel vai de encontro a ele, Saul comete um outro pecado, ele mente, ele desobedece, e agora ele mente para tentar justificar a sua desobediência. E ele diz assim, 15 de 12 a 21, madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo? E eis que levantou para si, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor, disse Saul, quando viu Samuel. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Ele diz que foi o povo, ele diz que foi os seus soldados, para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor,
e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo das ovelhas e bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele mentiu. Samuel diz algo interessante no versículo 17: porventura Deus não te constituiu como rei sobre o povo de Israel? Quem é o rei? Quem é que manda aqui? Por que você se faz menor do que o povo, se Deus te colocou como autoridade sobre o povo? Porque ele diz, não, mas eu obedeci o povo, ele disse, mas quem é rei? Quem é que Deus colocou como líder, como rei em Israel? Não foi você? Por que você está se fazendo menor do que o povo? Então ele tentou justificar, ele mentiu, e Deus então lança a sentença para Samuel. No versículo 26, nós vimos aqui que Samuel dá a sentença para ele: hoje você acaba de perder o seu reinado. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Ele perdeu o seu reinado. Por quê? Porque ele não obedeceu a palavra de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para todos nós nessa noite: o que Deus quer de nós? O que Deus exige de cada um de nós? Será que Deus está interessado em sacrifícios e holocaustos? Porque Saul achou isso como uma desculpa. Porque era costume do povo sacrificar. Era costume os cordeiros irem para o holocausto. Mas não era isso que Deus queria. E eu pergunto, será que nós estamos em obediência à vontade de Deus, à palavra de Deus? Pedro e João, em Atos 5:29, estavam diante do Sinédrio, autoridade constituída sobre eles, e eles disseram: olha, de maneira nenhuma, o que vocês estão pedindo para nós não vamos fazer, nós não vamos deixar de falar, de anunciar aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que as nossas mãos apalparam. E eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens a autoridade. Por isso, irmãos, eu estou dizendo nessa noite, eu quero que você preste atenção, que obediência gera bênção, desobediência traz consequências para as nossas vidas. E Samuel responde então para Saul no versículo 22: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gorduras de carneiros. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós, o seu povo, é obediência à sua palavra. E o que eu quero dizer nesta noite é que muitas vezes nós estamos mais preocupados em agradar as pessoas do que era agradar a Deus. Muitas vezes nós também queremos fazer aconchavos. Muitas vezes também nos apresentamos a Deus e colocamos diante de Deus: não, Deus, mas eu fiz isso, é para a tua glória. Muitas vezes há muitas pessoas dentro das igrejas que estão aí fazendo penitências, fazendo sacrifícios, mas não é isso que Deus quer. E a obediência à sua palavra? E a obediência às leis de Deus? E a obediência às doutrinas bíblicas? E a obediência à igreja, aos seus líderes? Como que fica isso? E a obediência às nossas autoridades constituídas? E a obediência aos nossos pais? Como que fica?
Nós muitas vezes achamos que Deus não se importa, porque o cristão tem uma forma muito errada, ele tem uma forma de classificar pecado. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso é um cântico ensinado para criança que está errado. Porque para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. A Bíblia apresenta pecado no singular, referindo-se a Adão e Eva. E na Bíblia nos ensina pecados no plural, mostrando que é os meus e os teus pecados. Deus não vai nos cobrar por causa do pecado de Adão e Eva. É pecado, pecado original. Qual é o nome do pecado original? Desobediência. Tirou Adão do paraíso. Desobediência. Não tome desta árvore, não coma. Pegaram, comeram e foram banidos da presença de Deus. O pecado original chama desobediência. E como que está a nossa vida? Então nós achamos, não, uma mentirinha. Não, pecado é roubar. Pecado é adulterar. Pecado, e começa a classificar pecados. Mas onde você acha isso na Bíblia? A Bíblia diz que nós pecamos. Jesus, quando trouxeram aquela mulher que foi pego em pleno ato de adultério, e segundo a lei que Deus deu a Israel, aquela mulher deveria ser apedrejada até a morte. E disseram: Jesus, que tu dizes? Nós sabemos que a intenção deles não era cumprir a lei, a intenção deles era armar uma cilada. Se ele manda matar, entregamos ele na lei dos romanos, porque nós não temos autoridade para tirar a vida de ninguém, nós estamos sobre o jugo do romano. E se ele falar que não é para fazer nada, nós o pegamos na nossa lei, ele não é judeu. Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não disse para aquela multidão: quem nunca adulterou aqui, nem em pensamento, jogue a primeira pedra. Eu tenho certeza que se Jesus usasse essas palavras, quem nunca adulterou, pode apedrejar essa mulher. Eu tenho certeza que aquela mulher teria sido morta apedrejada. Mas Jesus não disse quem nunca adulterou. Jesus disse: quem de vocês não tem pecado? A começar dos mais novos até aqueles de mais idades, todos foram embora. Só ficou Jesus, em quem não há pecado. Então, preste atenção nesta noite. A história de Saul nos ensina algo, e é muito sério isso para as nossas vidas. Precisamos entender e conhecer o nosso Deus e os seus desígnios e seus propósitos. Deus não é um Deus de brincadeira. Ele quer que obedeçamos a sua palavra. Nós temos Jesus, o exemplo maior. Servo, obediente até a morte, e morte mais terrível, morte de cruz. Primeira Samuel 15, 23. Olha como Deus classifica o pecado da desobediência. Porque é como rebelião, é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Deus trata como rebelião. Rebelião contra quem? As pessoas se enganam quando acham que de repente vão fazer alguma coisa para atingir o pastor, ou para atingir a igreja. Irmãos, a igreja não é do pastor, a igreja é do Senhor Jesus. Samuel, quando escolheram a Saul, Samuel ficou todo melindrado. Poxa, Senhor, o Senhor me colocou como juiz deste povo, e esse povo agora está pedindo um rei, porque todas as nações têm um rei, só Israel que não tem um rei. Eles estão me rejeitando, Senhor. Deus foi bem claro para o profeta Samuel. Ele disse: Samuel, o povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim. Eu sou o rei de Israel. Não é você, Samuel, que o povo está rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Eles querem um rei? Que dê a eles um rei. E aí constituíram Saul, porque Saul se destacava na beleza, na formosura, na postura, no porte físico. Escolheram pela aparência.
Então, irmãos, ele desobedeceu. Ele não perdeu qualquer coisa não, ele perdeu o seu reinado. E se você continuar lendo a história de Saul, dali para frente, irmãos, culminou com a sua morte. Ele se suicidou. Ele foi pelejar contra os filisteus que mataram os seus 3 filhos, e ele gravemente ferido, para não ser morto, e isso era um ultraje, era uma vergonha, o rei ser morto pelos seus inimigos. Ele mesmo se lançou sobre a sua espada. Esse foi o final trágico de Saul. Por quê? Porque desobedeceu a palavra de Deus, desobedeceu aquilo que Deus lhe ordenara. Em 1 Samuel 15, 29, Samuel diz mais ainda: também a glória de Israel aqui é Deus, não mente. Ele está dizendo, Deus não mente, e nem se arrepende, porquanto não é homem para que minta. Porque Samuel estava ali, conversando com Saul, e Saul, por favor, vamos até comigo, vamos fazer uma oferta ao Senhor, peça para que o Senhor me perdoa. Aí Samuel diz, não tem mais jeito, Deus já deu a sua sentença, Deus não volta atrás, Deus não vai voltar atrás da sua sentença. E ele tentava de qualquer jeito que Samuel intercedesse junto a Deus por ele. E ele diz aqui, olha, a glória de Israel, o Deus de Israel não mente, ele não se arrepende, ele não é homem para que volte atrás da sua palavra. Você perdeu o seu reinado, e Deus já constituiu para si, segundo o seu coração, segundo o seu coração. Então preste atenção, irmãos. Será que nós estamos em obediência à palavra de Deus? Muitas vezes para nós que estamos à frente, é difícil tomar muitas decisões e posições. Porque muitas vezes a nossa decisão, a nossa posição, muitas vezes sempre vai contra a maioria. Muitas vezes é difícil falar alguma coisa, porque as pessoas ficam milindradas. Mas nós temos que obedecer a Deus. Por quê? Porque se hoje eu estou aqui, foi Deus que me colocou aqui. Não foi nenhum homem que me colocou aqui, não foi a igreja que me escolheu para que eu estivesse aqui. Eu nem queria estar aqui. Foi Deus que me colocou aqui. E ele disse para o apóstolo Paulo, e Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E nós temos essa dificuldade muitas vezes de sermos sinceros, de sermos verdadeiros. 1 Coríntios 13, 8 diz, nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. E quando nós desobedecemos ou fazemos alguma coisa e queremos encobrir, nós mentimos. E a Bíblia diz que uma mentira vai puxando outra mentira, um abismo chama outro abismo, e aí vai embora, você vai se perdendo, porque você vai ter que inventar sempre uma nova mentira para encobrir aquela, até que a casa cai. E Saul reconheceu aqui, ele disse, realmente eu pequei, Samuel, eu pequei, eu desobedeci a ordem de Deus, mas agora ele diz, agora eu não posso fazer mais nada por você. E o que eu quero chamar a sua atenção é para o primeiro versículo do capítulo 15 de Samuel. Por quê? Por que que você continua com pena de Saul, quando eu já o rejeitei? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós pagamos as consequências dos nossos erros. E o que nós vemos muitas vezes é isso. As pessoas erram e por isso elas são castigadas. Ou você nunca foi castigado pelo seu pai e pela sua mãe. Nunca te chamaram a atenção de você na escola. Você nunca ficou de castigo atrás da porta. Eu já fiquei um monte de vezes.
Você nunca foi chamado a atenção, ninguém aqui nunca perdeu o emprego porque um dia cometeu uma gafe. E o que acontece muitas vezes é as pessoas ficam com dó e vai lá e tadinho dele, coitadinho, e abraça. Irmãos, isso não pode acontecer. Não adianta, depois não adianta fazer sacrifício, penitência, quando Deus já deu a sentença. Deus ouve a oração de Moisés: Senhor, se o Senhor for destruir esse povo, o Senhor começa por mim, risca o meu nome do livro da vida. Ele disse: tá bom, Moisés, eu perdoo esse povo, mas eu não vou inocentar, eles vão pagar pelo seu erro. Por isso de 40 dias andaram 40 anos, até aquela geração, tirando Josué e Caleb, exterminasse no deserto. Irmãos, nós não podemos ir contra a vontade de Deus. Nós não podemos pensar o que nós queremos. Eu não posso chegar aqui e fazer o que eu acho que é certo, o que eu acho que é agradável, o que eu acho que é correto. Eu não posso chegar aqui e fazer o que eu penso. Eu não posso estar aqui e querer fazer aconchego com homens, agradar a igreja. Não é para isso que nós estamos aqui. E muitas vezes a gente paga um preço por isso. Mas a Bíblia é bem clara e nós estamos cheios de exemplos. E nós temos lá uma galeria de heróis da fé, lá no livro de Hebreus capítulo 11, homens que foram fiéis a Deus até a morte, morreram sem antes ter conhecido o Messias, o Salvador, mas morreram todos crentes, firmes na palavra de Deus, na promessa de Deus. E como que nós estamos? Como que nós agimos? Irmãos, eu quero que você aprenda uma coisa. Pessoas com problemas, você deixa ela e cuida dela. Pessoas problemáticas, ou você deixa que vá embora, ou você manda embora, porque vai causar problema para a tua vida. Uma laranja podre no meio de um cesto contamina as demais. E muitas vezes nós não entendemos isso. Então aprenda isso, irmãos. Deus rejeitou a Saul por desobediência. E por mais que Saul insistiu, Samuel disse: olha, o nosso Deus, a glória de Israel, ele não volta atrás. Ele não é filho do homem, não. Ele não é coração mole, não. Ele não vai voltar atrás. Você perdeu o seu reinado. Por que você, sendo rei de Israel, tendo autoridade, ungido por Deus, não cumpriu a ordem dele? Você ficou menor do que o povo, não é você líder? E é isso que nós temos problema hoje em dia, principalmente no meio das igrejas. As pessoas estão mais preocupadas em ser showmans, mais preocupados em agradar a igreja, em agradar o povo, do que falar a verdade da palavra de Deus. Hoje você não vê ninguém falando que é pecado. Hoje você não vê ninguém sendo salvo, você não vê nada, você só vê que tem cura, que tem libertação, que tem prosperidade, que tem isso, que tem aquilo. E daí? E o pecado está comendo solto. As pessoas estão indo para o inferno. Jesus não é conhecido como Salvador, Jesus é conhecido como curador, Jesus é conhecido como quebra-galho, Jesus é conhecido como arrumador de emprego, Jesus é conhecido como um bom empresário, que tem emprego para todo mundo. Como que nós estamos na nossa vida? Então, irmãos, aprenda isso. E uma pessoa problemática na tua vida pode trazer sérias consequências para a tua vida. Pessoal, familiar, para o seu trabalho, para a igreja, ou um amigo pode trazer sérios problemas. Então, pessoas com problemas, a gente trata, a gente cuida. Mas pessoas problemáticas, sabe por quê? Porque a pessoa problemática, ela é arrogante, ela é orgulhosa, ela não quer ser ajudada, ela não quer ser tratada, ela não é obediente, pelo contrário, ela é disciplinada. E você vai fazer o quê? Esse que é o problema. E contamina. Você quer um exemplo? Ló e Abraão. Abraão e Ló. Abraão, sai da tua parentela.
deixa a tua casa, deixa a tua parentela. Não sei por que Abraão me levou o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão. Leva Ló. Em determinado parte da jornada, no capítulo 13 de Gênesis, os pastores de Ló começam a contender com os pastores de Abraão. E ali há a separação. E Ló querendo dar um despertalhão, Abraão disse: olha, não dá mais para nós convivermos juntos, temos que nos separar. Se você escolher para lá, eu vou para cá. Se você escolher para cá, eu vou para lá. Ele deu uma olhadinha, deserto, pastagem. Deserto, tudo árido. Ah, Abraão, eu vou para lá. Então pode ir. Isso está no capítulo 13, mas olha o que ele diz no capítulo 14. Preste bem atenção para a palavra de Deus. No capítulo 14, Deus deixa bem claro para Abraão: disse o Senhor a Abraão, capítulo 13, versículo 14 e 15: depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vê, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Vou repetir o 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue agora os teus olhos. Você está vendo toda essa terra de Canaã? Toda? Norte, sul, leste, oeste? Todas elas te darei a ti e a tua descendência. Depois que Ló foi embora. Você quer um outro exemplo? Jonas. Jonas estava em quê? Em desobediência. Vai para Nínive. Não vou para Tarsis. De repente Deus preparou uma grande tempestade. E lá no capítulo 1, de 7 a 12, aqueles homens ficaram apavorados, lançaram sorte, caiu sobre Jonas. Acordam Jonas e disse: quem és tu? E ele disse: eu sou israelita. E tudo isso que está acontecendo aqui é porque eu estou em desobediência ao meu Deus. Vocês querem acabar com o problema aqui? Me pegue e me lance no mar, porque eu estou em pecado contra o meu Deus. E aquele povo relutou muito. Mas esse homem vai morrer, nós não podemos fazer isso, isso é crueldade, nós vamos matar esse homem. Que história é essa? Vamos jogar esse homem. E diz o versículo que eles ainda remaram e tentaram vencer a tempestade. Mas quando eles viram que não tinha jeito, que a embarcação ia afundar, eles disseram, Jó disse: o problema sou eu, pode me lançar. E eles falam: olha Deus, não cobre o sangue desse homem de nós, porque nós vamos lançar. E assim que pegaram Jonas e jogaram ele no mar, diz o versículo 15 do capítulo 1, na mesma hora a tempestade cessou. Ou seja, se a gente ficar coitadinho do Jonas, a gente afunda no mesmo barco. É isso que nós temos que entender, porque desobediência não agrada a Deus. Então esse que é o problema muitas vezes, de ficarmos com pena, com dó. Nós estamos correndo perigo, irmãos, de não vermos as promessas de Deus. Porque Deus disse assim: olha, eu vou dar a terra, Abraão, é para você, é para a sua descendência, é para o filho teu com Sara. Eu não vou dividir com o seu sobrinho Ló. Aí Ló vai embora e em seguida Deus aparece a Abraão, parece coincidência, né? Depois que Ló se apartou, disse Deus: elimina o problema, joga Jonas. Não vamos jogar, joga Jonas. Não vamos jogar, joga Jonas. E daí, irmãos, como que nós vamos fazer? Coitadinho? Que peninha? Nós vamos afundar todo mundo junto? Por pena de um, perece todo mundo? E eu quero dizer para você, irmãos, a gente
Não precisa ficar com esse sentimento. Por quê? Porque para cada Jonas Deus vai preparar um grande peixe. Você pode ter certeza, irmão. Joga Jonas no mar. Tira Jonas da tua vida, tira Jonas do seu negócio, tira Jonas da sua casa, tira Jonas da sua família, tira o Jonas que anda com você, lança fora, porque senão você vai afundar. Deixa Deus cuidar dele. Como Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas, Deus também vai preparar para o Jonas da vida um peixe também para engolir ele, para que ele faça a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. É difícil, não é? É duro. Parece crueldade, mas você vai chegar diante de Deus e vai dizer: ô Deus, se você olhar o texto, Samuel não queria fazer isso. Quando Deus trata com Samuel à noite, o coração de Samuel se entristeceu por causa de Saul, porque Deus diz assim: Samuel, eu não quero mais Saul como rei. Não quero mais. Eu quero que você vá lá. Ele disse: Senhor, mas como que eu vou chegar lá? O rei vai me matar. Isso aqui é rebelião contra o rei. Como que eu vou ungir outra pessoa no lugar de Saul? Disse: até quando você vai ficar com pena dele? Eu rejeitei. Eu não quero mais ele como rei em Israel. E depois que Samuel lança a sentença, ele fala assim: olha, Saul, daqui para frente eu nunca mais te verei, porque Deus tirou o teu reinado e Deus já colocou um outro no teu lugar. E o versículo termina dizendo que Samuel teve pena de Saul. Por Samuel ele não faria isso, mas Deus ordenou. Foi Deus que determinou. É por isso que eu falo às vezes para os irmãos, eu aprendi com experiência própria. Quando Deus está punindo alguém, não adianta você orar, não adianta você jejuar, e não adianta você querer ir lá e pôr a sua mão, porque vai sobrar para você também. E eu pergunto para cada um de nós, para nós refletirmos nessa noite: como que está a nossa vida com Deus? Será que nós estamos obedecendo a Deus? Ou nós queremos dar um monte de desculpa? Não é bem assim. Bom, por que nós não obedecemos aquilo que Deus nos manda fazer? Porque nós sempre queremos esquivar, dizendo: não, eu não faço, viu, Senhor? Eu não faço, irmão, a culpa é do pastor, aquele irmão, aquela irmã, porque aquele irmão fez isso, porque aquela irmã fez aquilo. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor consumador da nossa fé, não diz para você olhar para o pastor, não diz para você olhar para a mulher do pastor, não diz para você olhar para o presbítero, não diz para você olhar para o diácono, não diz para você olhar para o jovem A, para a jovem B, ele diz para você olhar para Jesus. Por acaso você vai encontrar imperfeição em Jesus? E aí nós começamos a dar desculpa: não, eu não vou na igreja, sabe como é que é? Não, irmãos, porque é difícil a gente dizer: o problema sou eu. Jonas disse: olha, o problema aqui nessa embarcação sou eu pequei contra Deus, o Deus que fez os céus, o Deus que fez o mar, o Deus que agitou essa tempestade. Esse Deus é o que eu sirvo, eu estou errado, eu pequei contra Ele. Se vocês não me lançar fora, vocês vão afundar comigo aqui. O problema sou eu, me lança. E quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Quantas vezes nós estamos assim? Por isso, irmãos, eu falo para você, é muito sério isso. Apesar de ser duro, de você engolir a seco, mas é uma grande verdade isso daqui. Queira você aceite ou não aceite, torça seu nariz, mas isso aqui é uma grande verdade. Que você não queira descobrir mais para frente, realmente, a palavra de Deus é verdade. Realmente, o pastor tinha razão. Não queira descobrir mais para frente, não. Seja obediente. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Sabe, irmãos, eu estou cansado de ver essas coisas. Não é só aqui na igreja, não. É no meio evangélico, de andar para cá, de andar para lá, de conhecer muitas pessoas. E lá está o Ló.
E lá está o Jonas, e lá está o rebelde de Saul, e o povo anda abraçado com ele. Depois não sabe por que a vida não vai para frente, por que não progride, por que não cresce. E fica lá, ai, coitadinho do Jonas, ai, ele vai morrer afogado, ai, coitadinho. Coitadinho é de você, meu irmão, olha para a tua vida, olha para a tua família, presta atenção aí. Quantas famílias foram destruídas por causa de uma pessoa? Uma pessoa que você recebeu na sua casa, uma pessoa que teve dentro da sua casa. Quantos negócios foram destruídos por sócio, por sociedade, alguém que passou a perna? Irmãos, se nós tivermos que andar com alguém, nós temos que andar com quem é mais crente do que eu, quem ora mais do que eu, quem está na casa de Deus mais do que eu, quem se santifica mais do que eu. Irmãos, muitas vezes, não, se o irmão sai da igreja, eu também saio. Irmãos, a gente tem que se apegar em Jesus. Não, se o pastor sair da igreja, eu também saio. Irmãos, quem morreu na cruz do Calvário por você foi Jesus. Foi Jesus, meu irmão. Eu quero fazer uma pergunta para você. Primeiro, você está em obediência à palavra de Deus? Você está cumprindo as ordenanças de Deus? Tem muitas coisas na Bíblia que o verbo está no imperativo, ou seja, é uma ordem. Não é para ser questionada. Deus disse, ô Samuel, como é que é? Até quando você vai continuar ponderando isso daí? Eu não quero mais que Saul reine em Israel, ele me desobedeceu. Eu não quero um rei desobediente, vai trazer consequência para a nação. Ah, mas Senhor, sabe como é que é? Dá mais uma chance. Deus conhece o homem. Deus conhece o coração do homem. Ou Deus mandou exterminar mulheres, crianças até que amamentam, mas crianças são inocentes, que Deus carrasco. Mas vai lá ver a história de Ameleque, desse povo. Vai olhar na Bíblia, vai estudar quem era esse povo. Deus não é como nós, irmãos, que poda o mal. Deus corta o mal pela raiz, para que ele não brote mais, para que não floresça, para que não cresça mais. Nós aqui temos mania de ficar podando. O mal Deus extermina. Segunda coisa, será que nós não estamos andando com Ló aí? E é por isso que as promessas não vêm? Porque Deus prometeu para você, não é para o seu sobrinho. Prometeu para você, não é para quem anda com você. Porque não é coincidência, logo em seguida que Ló se separa, Deus aparece para Abraão e diz, ó Abraão, agora que Ló foi embora, agora dá uma olhadinha aí para os céus. Está vendo essa multidão de estrelas? Conta. Consegue? Não. Assim vai ser sua descendência. Está olhando para toda essa terra em volta de você, até onde o teu sobrinho Ló está? Toda ela eu vou dar para você e para sua descendência. Ele disse, sai da tua parentela. Ele já sabia que ele teria problema com Ló, por isso que ele disse, vai sozinho. Irmão, o ditado é verdadeiro. Se você falar com quem você anda, eu já vou saber como é que você procede. Antes só do que mal acompanhado, meu irmão. Esse que é o problema dos crentes. Então olha aí na tua vida, você não tem um Ló aí não? Dá um jeito de apartar dele, se você quer que as promessas de Deus venham se cumprir na tua vida, meu irmão. Terceiro, será que nós não temos um Jonas aí na nossa vida? Então dá um jeito de lançar ele fora do barco, porque senão você está correndo o risco de afundar. Afundar. Lança ele fora, deixa Deus preparar o peixe para engolir Jonas. Segue a tua viagem em paz, segue seu destino em paz.
E eu gostaria que você entendesse isso, irmãos, porque isso é muito sério. Uma única pessoa pode contaminar uma igreja. Uma única pessoa pode destruir sua família, pode destruir seus negócios, pode arruinar sua amizade, pode arruinar sua vida. Uma única pessoa. É muito sério isso. E Deus está nos advertindo nessa noite. E Deus está falando conosco nessa noite. Por isso que eu quero que você entenda, meu irmão. O que Deus manda eu falar, eu falo. O que Deus manda eu fazer, eu faço. E eu gostaria que você entendesse isso. Eu não estou aqui para comungar com as mesmas ideias que é você. Ora, você é que tem que entender a obra de Deus, os desígnios de Deus. Vai orar, vai buscar Deus, porque o mesmo Espírito que está em mim, está em você. Pede a Deus a revelação, a confirmação. Em vez de ficar, eu não concordo, eu não aceito. Fazer missão, ir lá para a Europa. Meu irmão, eu vou dizer mais uma vez, eu não escolhi ser uma igreja missionária. A minha denominação não é uma denominação missionária. A única igreja que tem o nome missionária, e só Deus sabe como foi uma luta para conseguir colocar missionária. Porque vai contra uma denominação, vai contra um estatuto, não é normal da igreja. Vocês querem se separar? Quem acha que vocês são? Vocês querem ser quem? Não queremos ser nada, queremos obedecer a Deus somente. Você pensa que é fácil, irmãos? Você não sabe a luta que é, quando você mexe com homens que acham que tem poder, que quer mandar mais que Deus. É difícil, irmãos. É difícil você estar na igreja e você estar ouvindo um monte de zum, zum, zum. Pessoas carnais, pessoas que não têm visão, pessoas que não têm entendimento. Você não crê que Deus tem promessas grandiosas? Você não conhece a história da igreja? Eu tenho para você em DVD os 18 anos gravados. Vou mostrar para você onde eram os 2 banheiros, começou a igreja. Ou você acha que a gente chegou aqui da noite para o dia? Você acha que eu caí aqui de paraquedas? Eu não escolhi a Europa, eu não escolhi essas bandeiras, eu não escolhi esses países. Deus me deu em visão, Deus me deu em revelação, Deus me confirmou na sua palavra. E muitas vezes é difícil, irmãos. E eu sei, e eu entendo que toda mudança traz problema, isso eu entendo. Você nunca mudou de casa, você nunca mudou de escola, nunca mudou de trabalho. No começo não traz um transtorno, até você se equilibrar, colocar a casa em dia, até você acostumar com o novo ambiente, com o novo serviço, com o novo trabalho, sempre traz problemas. Mas são problemas abençoados, porque é para a glória de Deus, é para o crescimento, é para o desenvolvimento. É isso que nós temos que entender. Isso não adianta você ficar indagando, vai indagar a Deus, vai questionar a Deus. Por isso que muitas vezes é difícil. Mas nós temos um monte de exemplos na Bíblia, tão nuvem, tão grande de testemunho, para se a gente dar uma pisada aqui, irmãos, Deus vem cobrar mesmo. Quem é que eu constituí lá como pastor da igreja? Senhor, mas é o povo. Mas quem é o pastor da igreja? Quem é? É você? Entre aspas, quem manda na igreja? Você vai pelo povo? Então eu não preciso de pastor na igreja. Nós vamos chegar na igreja de Laodiceia, é o último tempo da igreja na terra. A igreja de Laodiceia. Qual a característica da igreja de Laodiceia? Igreja morna. Não é nem convertido, é convencido. Não é nem quente nem frio, é morno, vou te vomitar da minha presença, diz Deus. E qual a característica da igreja de Laodiceia? O povo quer mandar na igreja, o povo quer mandar o que se faz. E eu conheço um monte de pastor que é refém de igreja, um monte de pastor que é refém de ovelhas. Mal ele sabe que nós vamos prestar conta para Deus, isso é muito sério. Por isso, irmãos, eu tenho um monte de exemplos aqui, mais importa obedecer a Deus. Por quê? Porque Ele está sentado no trono, e Ele reina para todo sempre, Ele está no domínio e no controle de todas as coisas. Por isso Ele sempre nos dá uma palavra de incentivo. Toda arma, toda ferramenta forjada, preparada contra ti, não prosperará. Se o inimigo se levantar, pode até se levantar, mas levanta para cair. Cai 1.000 a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Por isso, irmãos, vale a pena obedecer a Deus, porque no final teremos a recompensa.
Quantas vezes eu bati no peito no momento de difícil, de angústia, e dizer assim: vale a pena ser crente, que bom conhecer Jesus, que bom ter esse Deus tão maravilhoso, porque tem horas que é só Ele que pode nos socorrer, que por melhor que sejam as intenções, por melhor e maior que seja a quantidade de amigos, palavras não resolvem, somente o gesto de Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos obedecer. Por isso eu gostaria que vocês colocassem em pé agora. E que você fechasse os teus olhos. Até quando? E essa palavra vem me incomodando no meu coração. Até quando você vai continuar tendo dó de Saul? Até quando, Samuel? Pega aí a tua botija, desce até a casa de Jessé, porque lá eu escolhi o novo rei de Israel. E o interessante é que Samuel vai até a casa de Jessé e comete o mesmo erro que o povo cometeu. Quando apresenta o primeiro filho de Jessé, um rapaz formoso, bonito, ele disse: está perante mim o novo rei de Israel. E Deus fala: Samuel, Samuel, vai cometer o mesmo erro? Vai escolher outro Saul para a vida aí? Eu não vejo a aparência, eu olho para o coração. E Davi, pela história, era rejeitado e desprezado pelo seu pai e pelos seus irmãos. Porque passa os 6 primeiro. E daí? Não é nenhum desses. Não tem mais ninguém? Hã? Ah, tem mais. É um rapazinho ruivo. Pastorzinho de ovelha. Está lá no campo. Não, não pode ser esse. Não, não é esse meu filho não. Então vai chamar ele, vai buscar ele. Aí vem Davi. E Deus disse: é esse. Deus está olhando para o nosso coração. Deus não está olhando para a aparência. A Bíblia nos diz que Deus escolhe as coisas fracas para confundir as coisas que são desprezíveis aos olhos dos homens. Por quê? Porque a glória tem que ser dada a Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Pensa nisso nessa noite, irmãos. Pensa nisso nessa noite. Analisa a tua vida. Olha, se Deus me incomodou meu coração, porque alguém precisa ouvir essa mensagem nessa noite. Se você está em desobediência, meu irmão, não faça isso. Eu continuo pensando a mesma coisa. Se você não sente prazer de estar aqui nesta igreja congregando, fazendo o que lhe é devido, cumprindo seu cargo, seu ministério, sendo obediente conforme diz Hebreus capítulo 3, a seus líderes, a seus pastores, é melhor você sair, porque senão Deus vai te pegar e vai te punir. Se você está em desobediência à palavra de Deus, não estou dizimando, não estou ofertando porque eu não concordo, porque eu não quero fazer missões, porque o pastor tem um carrão, meu irmão, procura outra igreja, porque senão você vai sofrer o castigo da desobediência de não ser um dizimista. O devorador vai visitar a tua casa e a tua vida e não tem quem dar jeito. Se você ganhar 10 mil, você vai dever 20, se você ganhar 20, você vai dever 40, não adianta, é ordem do Senhor, a palavra de Deus é bem clara. Não adianta você ficar dando desculpa. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo, disse a Bíblia. Andarão 2 juntos?
E depois, irmão, não adianta fazer penitência, não adianta ficar fazendo sacrifício. Não é isso que Deus quer. Deus quer obediência, submissão. Os humildes Ele exalta, os arrogantes Ele abate. Oh, quão bom e agradável é, diz o salmista no Salmo 133, que os irmãos vivam em unidade. Ele diz, isso é muito precioso aos olhos do Senhor. E aí Ele derrama a sua unção da cabeça aos pés. Oh, como é bom. Por isso a Bíblia diz que todos nós somos batizados no mesmo batismo, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Analise a tua vida nessa noite. Você está em obediência? Caso contrário, você vai pagar um preço muito alto. Analise a tua vida, por acaso você não está andando com Ló, não? Ainda que ele seja parente, como era Ló, sobrinho, filho do irmão de Abraão. Não adianta ter dó, meu irmão. Olha para a tua vida. Olha para a tua vida espiritual. Olha para o teu ministério. Olha para o teu chamado. Olha para a tua esposa. Olha para a tua casa. Olha para os teus filhos. Olha para os teus negócios. Como é que está a tua vida? Não está um turbilhão aí? Será que você não está carregando um Jonas aí? E está com dó do Jonas? Mais tarde, Abraão vai lá e resgata Ló. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, olha onde Ló escolheu ir morar, em Sodoma e Gomorra. Que quando os anjos apareceram para dizer, olha, Ló, graças a Abraão, seu tio, Deus nos mandou aqui porque Ele vai destruir isso aqui no amanhecer. Vamos embora. Tem alguém aí com você? Tem eu, tem minha esposa, tem as minhas filhas. Vamos embora. A situação de Sodoma e Gomorra, só você estudar, você vai ver a situação crítica. Era pior do que os dias atuais, que hoje está tudo liberal. Era pior. Mas Deus salvou Ló. Através da intercessão de Abraão. Então não tenha dó não. Porque Deus quer usar a tua vida. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer abençoar o trabalho das tuas mãos. Deus quer cumprir a palavra que Ele deu a você. Por isso que a gente não pode entregar para outro aquilo que é meu. Aquilo que Deus colocou na minha mão. Não adianta falar, não, mas Deus, eu passei. Não, eu não mandei você passar, eu dei para você, por que você não fez? Se você tiver um Jonas, irmão, não fica com dó do Jonas, não. Não fica, pode ter certeza. Para cada Jonas vai ter um grande peixe, ainda que seja uma sardinha, mas vai ter para engolir ele, porque Deus é Deus. Mas a gente tem que aprender, irmãos, a ser obediente a Deus. Obediente à palavra de Deus. Nós temos que aprender a sermos submissos. Obediência gera bênção, desobediência traz maldição sobre as nossas vidas.